Oi, tudo bem? Eu me chamo Laura Ferreira e eu sou irmã do Loame Ferreira. Eu vim aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a minha história em relação à arte, à música e tudo isso. Para começar, eu acabei começando com os meus super dedicadamente ali na positividade. E nisso acabei conseguindo muitas áreas em relação à arte. Acabou abrindo muitas portas para mim em apresentações, em questão da música, como tocar um instrumento. Eu toco violino, como vocês podem ver. E sobre isso, eu sou uma pessoa que ama estudar demais. Eu tenho o sonho de estudar fora do país e principalmente eu tenho o sonho de estudar teatro. Eu tenho o sonho de ser uma grande atriz. E para isso você tem que ser uma pessoa que ama se dedicar, que ama estar naquela posição de sempre estar sendo o melhor possível de si e tem que ter aquela agilidade, tem que ter toda aquela energia para poder estudar, sempre seguir em frente. E eu sempre tive essa vontade, né? Porque eu sempre colocava na minha cabeça, martelando ali, que eu tinha que estar ali seguindo em frente. E sobre a música, eu comecei a entrar nesse ramo da música com 4 anos de idade. 4 anos. Agora eu tô com 17, né? Então faz muito tempo. Faz mais de 10 anos, na verdade. E eu comecei com canto coral. A partir dos 7 anos de idade, por aí, eu comecei a tocar violino, né? E foi um instrumento que acabei me dedicando bastante, foi um instrumento que eu sempre amei, desde criança, antes mesmo de começar a tocar. Então isso foi algo que acabou me induzindo a sempre querer mais, né? Nunca estava bom o suficiente, eu sempre tentava mais, sempre estudava bastante. E para isso, eu sempre tinha um tempo para mim. Eu estudava muito, não só em relação ao violino, a questão das escolas, mas também estudava a história do violino. Como ele era aquele instrumento maravilhoso, com aquele som bonito, por que eu queria tocar aquele instrumento. Eu estudava também grandes compositores, grandes histórias de grandes compositores como Beethoven, Mozart, e isso foi me interagindo mais ainda com a música. E sobre a tecnologia, ela acaba induzindo muito em relação à arte, porque ela acaba tendo ferramentas que fazem a criação da arte, levando a grandes inovações, criações e muitas outras coisas. São ferramentas que ajudam a todas as nossas coisas que a gente precisa para induzir na capacidade de entrar nesse ramo da arte, sabe? No começo eu não acreditava muito nisso, mas depois que a gente acaba percebendo isso, depois que a gente acaba se dedicando bastante, a gente tem essa grande visão em relação a tudo isso. Eu acabei fazendo grandes viagens também, tocando, cantando no coral. Eu fui para Curitiba o ano passado, Rio de Janeiro. Eu fui para Campo Largo, que foi um lugar maravilhoso, foi um lugar incrível. Já me apresentei em vários lugares também, já me apresentei no Museu do Ipiranga. Eu já cantei com um coral alemão, eles vieram diretamente da Alemanha para cá o ano passado. Um coral super gentil, né? Eles eram muito legais, tinha que falar inglês com eles, né? Isso que entra também em relação à tecnologia, da gente poder estudar bastante. O inglês, a gente falava bastante inglês com eles porque eles não falavam português e a gente não falava alemão, então a única língua que a gente se comunicava era o inglês. E isso era muito engraçado porque a gente às vezes se comunicava, às vezes eles não entendiam o nosso sotaque, às vezes a gente não entendia o sotaque deles, mas a gente dava bastante e boas risadas. E depois disso a gente teve bastante apresentação, a gente já foi pra TV. Eu, por exemplo, já fui pro Rio de Janeiro em 2023, mas eu fui sozinha junto com a minha instituição de música e eu fui para fazer uma apresentação no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio, onde eu tinha que falar sobre a minha história. Igual que eu tô falando aqui pra vocês, era sobre a minha história, sobre como eu tinha que fazer tudo isso em relação à minha vida, porque eu sou uma garota negra, essas coisas, e eu tinha que contar exatamente tudo e como a música transformou a minha vida, porque realmente transformou. E eu tinha que falar tudo isso para o teatro inteiro. Imagina um lugar gigante, assim, que não acabava, era muitas cadeiras, e era várias pessoas, era várias imprensas, era várias câmeras em você, sabe?
E também tinha o presidente do Brasil lá, tinha a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e foi uma pressão enorme, mas foi um momento de felicidade ali que eu falei pra todo mundo. A minha família conseguiu assistir também. Eu me senti muito feliz naquele momento, ainda mais por ter o privilégio de ser escolhida pela própria ministra da Cultura. Isso foi um momento que eu mais me emocionei também. Já me apresentei para vários repórteres também, quando eu estava lá no banco, na bolsa de valores, né, no B3, e tava lá alguns repórteres, né, tanto que tava o Carlos Tramontina, e enfim, é basicamente isso. Eu tenho grandes inspirações de pessoas que batalharam também. Eu tenho grandes inspirações de pessoas que continuam tendo essa visão, principalmente as minhas professoras de música, que elas têm uma visão enorme do nosso futuro, mais do que a gente tem. Então, a gente consegue ter essa visão junto com elas mais pra frente. E isso acaba induzindo a gente acaba crescendo no meio disso tudo. Isso acaba me deixando mais feliz, sabe? É o que deixa qualquer aluno feliz. Então, a única coisa que eu tenho pra dizer é que nunca desista daquilo que você sempre sonhou. Não importa se você é uma criança, se você é um adulto, se já passou, se você tem essa imaginação de que já passou da idade, de que não consegue mais, não importa. Porque a partir do momento que você acaba colocando tudo em prática, que você acaba colocando na sua mente, que você sempre vai ter essa visão de que você pode mudar isso tudo na sua mente, você consegue isso. Você consegue estudando, você consegue indo atrás, você consegue aperfeiçoando mais. Se na sua cabeça não tá bom ainda, você consegue revirar tudo isso. Porque você tem capacidade, cada um tem, todo artista tem exatamente isso. Então, espero que vocês gostem disso, espero que vocês acabem entrando no meio disso tudo, e eu espero que vocês sejam grandes artistas e que sejam pessoas muito visionárias do próprio futuro. E é isso, um beijo pra vocês e até mais. Vejo vocês um dia.